Olá, meus irmãos, como eu havia prometido, essa é a nossa segunda transmissão ao vivo, onde estamos querendo demonstrar a unção na história da igreja cristã. E eu quero começar esses estudos, serão vídeos pequenos, de 3, 5 minutos no máximo, para que vocês possam acompanhar e rever a qualquer tempo. Mas esse estudo que eu quero fazer, a minha vontade é que você entenda que a unção que Jesus trouxe para a terra, para os homens, está disponível desde a sua ressurreição. Eu fiz um quadro que eu vou mostrar depois, onde nós mostramos no período do Velho Testamento, que vai até a morte e ressurreição de Jesus, e depois vem o período do Novo Testamento, onde a unção do Espírito Santo é derramada sobre todos os homens em Pentecostes, como todos nós conhecemos. Alguns detalhes que eu quero ressaltar. Jesus viveu nesta terra, neste planeta, durante a vigência do Velho Testamento, durante o período do Velho Testamento. Então o que acontece? Naquela época, a unção estava presente somente sobre determinadas pessoas. Eram escolhidos por Deus os sacerdotes, Moisés, os profetas, os reis, eram ungidos. Um profeta passava a unção para outro profeta. Então a presença do Espírito Santo também não estava dentro das pessoas, mas sim sobre as pessoas, né? Então a unção que esses homens carregaram, Ezequiel, Isaías, Elias, toda essa turma, a unção que eles carregaram é pontual, é sobre eles, não era sobre toda a carne. Há um evento muito interessante quando Saul se aproxima dos profetas, a unção toma ele e ele sai profetizando. Ali está a prova bíblica da unção. Você, como pesquisador, dá uma pesquisadinha, vai lá e lê que você vai encontrar o texto que eu estou referindo, né? Então, quando Jesus vem, a unção estava sobre ele a partir do batismo. Nós vimos ali, né, no livro de João, muito bem claro, né, no Evangelho de João, que quando Jesus foi batizado, veio sobre ele o Espírito Santo, né, em forma como uma pomba, né, e se ouviu ali uma voz dizendo: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer, né? Então ali estava o Filho nas águas, o Espírito Santo sobre ele e o Senhor, Deus Altíssimo, Senhor dos Senhores, bradando sobre a atmosfera da terra, dizendo que esse era Jesus, esse é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Amém? Então é bem notório nesse texto, né, a presença do nosso Deus triuno, bem claro ali. Ok. Aí Jesus morre, né, ele ressurge e a unção não está mais sobre a terra. Veja que o Espírito Santo se recolheu entre a ressurreição de Jesus e Pentecostes, né? Nada aconteceu, veio o medo, os apóstolos todos se recolheram, os discípulos deles, né, se esconderam, né, de medo. Ora, o Espírito Santo não traz medo. De onde é que veio esse medo? Porque o Espírito Santo se recolheu. Se nós olharmos na oração sacerdotal de Jesus, nós vamos ver que Jesus diz que vai rogar ao Pai que lhe envie o Espírito Santo, né? Então quando Jesus se recolheu para o céu, quando foi recolhido para o céu, né, levou junto o Espírito Santo. Naquele tempo, então, a terra ficou desguarnecida do Espírito Santo, né? Os apóstolos não tinham se convertido ainda, né? Aí quando Jesus envia o Espírito Santo, aí vem o batismo do Espírito Santo, nós conhecemos, né, no Pentecostes, né? E a igreja começa então a um nível de unção fantástico, onde curas, milagres, ressurreição de mortos aconteciam. Então esse é um nível de unção daqueles primeiros homens que carregaram, que viram Jesus, que foram treinados pelo Mestre, foram treinados por Jesus, né? E a igreja começa a caminhar. Aí vem o livro de Atos, né, com todas aquelas experiências que eles tiveram, né? Mas vem a perseguição. E o nível de unção começa a cair.
né? O evangelho, os livros dos evangelhos foram escritos, né, lá pelo ano 60, né, por exemplo, o livro de Lucas, né, o evangelho de Lucas, e Atos, né, foi escrito lá pelo ano 60, né, então o nível de unção começa a cair. Lá pelo ano 300, começa então a perseguição dos romanos, né, durante todo esse tempo, né, até o ano 300, foram perseguidos, os cristãos foram perseguidos terrivelmente, brutalmente assassinados. Todos os apóstolos foram assassinados, Paulo e Pedro foram assassinados em Roma, né? Vieram lá os mártires do Coliseu, que todos nós conhecemos, né? Mesmo assim a unção estava violenta. Existe a história o nome do cara era... bom, teve um cara que foi perseguido pelo exército romano, mas ele já era velho, e ele foi preso, ele se entregou, não queria mais fugir, se entregou. Aí levaram ele para o circo e condenaram ele a morrer queimado, né? E ele disse: não, eu não vou morrer queimado. Pois bem, o fogo andava ao redor do cara e não apareceu, né, não morreu queimado, o fogo andava ao redor dele, né? Mas aí o imperador mandou matar o cara, então ele foi depois, algum tempo depois, né, ele foi atravessado à base de espada, né, foi morto por espada, mas de fogo, como ele havia dito, ele não morreu. Depois disso, né, começou então a perseguição de Nero, né, no ano 60, mais ou menos, no ano 70, perdão, veio a destruição de Jerusalém, depois veio Nero, depois veio Diocleciano, que matou um monte de gente, perseguição terrível, né, até chegar lá no catolicismo, né, com Constantino, como nós conhecemos, lá pelo ano 300 depois de Cristo, né, então foram 300 anos de perseguição, de morte, matando o cristão que nem bicho, né. E aí veio o catolicismo, e a unção então foi destruída. A organização do catolicismo achatou a unção a níveis nunca antes vistos. Amém? Eu vou parar por aqui para não ficar muito longe, né? Eu montei aqui um gráficozinho que eu quero mostrar para vocês, onde eu coloco aqui então a unção, a história da igreja cristã, né? Onde nós podemos ver, depois vocês dão um pause aí no vídeo, e vocês podem dar uma estudadinha aí mais ou menos aí no que eu falei, né? Em vermelho ali está os níveis de unção, né? Lá no Velho Testamento. Durante a vida de Jesus, nós temos ali a unção em alto grau, né? Depois no batismo no Espírito Santo, através dos apóstolos, né, que foram batizados no Pentecostes, né? Um nível altíssimo de unção. Aí vem a perseguição e a unção começa a diminuir, começa a cair. Depois vem ali os evangelhos, né, que foram escritos os evangelhos, entramos no período do Novo Testamento, e depois entra o catolicismo e os níveis de unção através da perseguição, né, dos católicos aos cristãos, que nós vamos estudar também depois em detalhe. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, abençoo vocês em nome de Jesus. Eu sou o Omar, apóstolo no Centro de Avivamento para as Nações. Obrigado, deem uma compartilhada aí com seus amigos, né? Se vocês gostaram aí do nosso pequeno estudo. E voltamos amanhã lá pelas 8 horas, se Deus assim o permitir. Amém? Até lá!